E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Relações Internacionais em Minutos. O Podcast. O podcast que te coloca. E te coloca por dentro da geopolítica global. Por dentro da geopolítica global sem rodeios. Eu sou o Pedro. Sem rodeios. E hoje a gente vai desvendar o enigma que tá dando o que falar. A Arábia Saudita. Oi, gente. Gabi aqui. É isso aí. Pronta para mergulhar nesse tema com vocês. Recentemente rolou uma reunião em Jeddah para discutir a guerra na Ucrânia. Jeddah, na Arábia Saudita. na Arábia Saudita. Quem diria, né? Parece que a Arábia Saudita, um país geralmente associado ao petróleo e a conflitos no Oriente Médio, Pois é. está buscando um novo papel no cenário internacional. Essa mudança de postura tem intrigado muita gente. A Arábia Saudita está só aproveitando uma oportunidade ou está construindo um novo centro de poder global. É o que a gente vai descobrir hoje, analisando essa mudança por diferentes ângulos. Para entender melhor essa reviravolta, vamos usar a lupa das teorias de relações internacionais, Começando, Bifa. começando pelo liberalismo. Pelo liberalismo. Me explica o que o liberalismo tem a ver com essa nova postura da Arábia Saudita. O liberalismo coloca a cooperação internacional e o diálogo como ferramentas-chave para resolver conflitos. A Arábia Saudita participando de negociações de alto nível, como esses encontros sobre a Ucrânia, pode indicar um fortalecimento da diplomacia multilateral. Certo. Seria um sinal de que o país está apostando no diálogo para alcançar seus objetivos. Ou seja, em vez de partir para cima, a Arábia Saudita está buscando soluções pacíficas. Interessante. Mas me diz uma coisa. Claro. Será que essa mudança de postura é totalmente altruísta? A Arábia Saudita não teria seus próprios interesses? Com certeza. Aí que entra a perspectiva realista. A perspectiva realista. A Arábia Saudita, como qualquer país, tem seus próprios objetivos. Mas Atrair investimentos, diversificar a economia, para além do petróleo, melhorar sua imagem internacional. Tudo isso faz parte da estratégia. faz sentido. Então, na visão realista, a Arábia Saudita estaria usando a diplomacia como uma ferramenta para alcançar seus objetivos estratégicos. Exatamente. E nesse contexto, a gente não pode ignorar a busca por poder. O poder hoje em dia não se resume mais só à força militar. Reputação, diplomacia e influência econômica também contam. É verdade. E a Arábia Saudita parece estar investindo pesado nessas áreas. E essa busca por poder da Arábia Saudita, será que pode ameaçar a hegemonia dos EUA e da Europa? Está rolando uma mudança na ordem mundial bem debaixo dos nossos narizes. Olha, essa é uma questão complexa. A gente pode dizer que o poder global está se tornando mais difuso com novos atores buscando espaço. Certo? A escola inglesa, por exemplo, nos lembra que quando as instituições tradicionais patinam, novos atores podem surgir para redefinir as regras do jogo internacional. Então, a Arábia Saudita estaria aproveitando esse momento de redefinição para se destacar no cenário global. Exatamente. E essa mudança de poder impacta o mundo todo, inclusive o Brasil e a América Latina. Verdade, mas como essa ascensão da Arábia Saudita afeta a gente aqui na América Latina? O que muda para nós? Se o Oriente Médio está se tornando um novo centro de poder, o Brasil e a América Latina precisam repensar suas relações com a região. Tipo, Novas alianças, novas estratégias diplomáticas, novos acordos comerciais. Tudo isso precisa ser considerado. Parece que temos uma lição de casa diplomática pela frente. Mas antes de começarmos a pensar em soluções, que tal a gente explorar uma outra perspectiva? astro do construtivismo. Boa. O construtivismo coloca as ideias e as percepções como elementos-chave na construção da realidade social. A ascensão da Arábia Saudita desafia a visão tradicional de quem detém o poder e dita as regras do jogo internacional. Ou seja, a gente precisa repensar quem são os atores-chave e como eles se relacionam nesse novo cenário global. Exatamente. E nesse contexto, a disputa por narrativas se torna ainda mais importante. A disputa. Quem controla a narrativa, controla a percepção da realidade. Falando em narrativa, A gente precisa entender como a Arábia Saudita está usando a comunicação para construir essa nova imagem. Verdade. Essa é uma parte fundamental da estratégia deles. A Arábia Saudita está investindo pesado na mídia e em relações públicas para se mostrar como um país moderno e aberto ao mundo. Mas será que essa nova imagem corresponde à realidade? E quais são os limites dessa estratégia de comunicação? Fique aí a pergunta para a gente continuar essa conversa no próximo episódio. E para você que está acompanhando, a gente fica a pergunta. Essa nova postura da Arábia Saudita é resultado de uma estratégia bem definida ou uma resposta ao vácuo deixado pelas potências tradicionais? Deixe seu comentário. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam entender as nuances da geopolítica global. A gente se vê na parte 2. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho na Arábia Saudita e seu papel nesse tabuleiro geopolítico em constante mudança.
Preparadíssimo. No último episódio, a gente começou a desvendar essa trama internacional, explorando a ascensão da Arábia Saudita como um possível novo centro de poder. Vemos como o país está se movimentando para se tornar um mediador global, buscando diversificar sua economia e construir uma nova imagem. Isso mesmo. E hoje vamos nos aprofundar um pouco mais nesse contexto, analisando como essa mudança de postura da Arábia Saudita impacta o Brasil e a América Latina. Lembrando que novos centros de poder exigem novas estratégias diplomáticas, certo? Certo. A gente não pode ficar parado esperando a poeira baixar. Exatamente. É aí que o Brasil e a América Latina precisam se atentar. Se o Oriente Médio está se consolidando como um novo polo de poder global, precisamos repensar nossas relações com a região. Parece que temos uma lição de casa diplomática pela frente. Mas por onde começar? Me sinto um pouco perdido nesse mapa geopolítico. Calma, Pedro. O primeiro passo é reconhecer a importância da Arábia Saudita nesse novo cenário. O país está se tornando um ator fundamental nas relações internacionais e ignorar isso seria um erro estratégico para o Brasil e a América Latina. Entendi. Como a gente pode fortalecer os laços com a Arábia Saudita? Quais as ferramentas que a gente tem à disposição? Existem diversas frentes de atuação. Podemos começar buscando ampliar o diálogo político e diplomático, promovendo visitas de alto nível e intensificando a participação em fóruns multilaterais. Seria como abrir novos canais de comunicação, estreitar os laços e construir pontes. Exatamente, mas além da diplomacia tradicional, precisamos pensar em outras áreas de cooperação, como comércio, investimentos, tecnologia, educação e cultura. A gente precisa ir além do aperto de mão e da foto oficial. Ou seja, diversificar a nossa relação indo além do petróleo e buscando parcerias que beneficiem ambos os lados. Uma troca justa e proveitosa. Isso mesmo. E a gente tem muito a ganhar com isso. A Arábia Saudita é um país com uma economia em crescimento e uma grande demanda por produtos e serviços que o Brasil e a América Latina podem oferecer. E que a Arábia Saudita pode oferecer para nós? Quais as vantagens para a gente? A Arábia Saudita tem um grande potencial como investidora, especialmente em setores como infraestrutura, energia e agricultura. Além disso, o país pode ser um parceiro estratégico na busca por novas tecnologias e na diversificação de mercados para os nossos produtos. Parece uma via de mão dupla com bastante potencial. Mas falando em potencial, a gente não pode esquecer dos desafios, né? Nem tudo são flores nesse jardim geopolítico. Com certeza. É importante lembrar que a Arábia Saudita é um país com uma cultura e valores diferentes dos nossos. Esses desafios precisam ser reconhecidos e trabalhados com sensibilidade e respeito mútuo. Ou seja, diálogo, compreensão e respeito são a chave para construir uma relação sólida e duradoura. Sim. A gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Exatamente. E essa relação precisa ser construída com base em interesses comuns e benefício mútuo. A gente não pode cair na armadilha de simplesmente seguir os interesses da Arábia Saudita ou de qualquer outra potência global. Manter a nossa autonomia e defender os nossos interesses. Essa é a jogada. A gente não pode ser um peão no jogo de outros países. Perfeito. E para isso, precisamos ter uma visão clara do nosso papel nesse novo cenário geopolítico. O Brasil e a América Latina têm muito a oferecer para o mundo e a ascensão da Arábia Saudita pode ser uma oportunidade para fortalecermos a nossa posição no cenário internacional. E como a gente pode aproveitar essa oportunidade? Como transformar essa mudança em algo positivo para a gente? Investindo em diplomacia, diversificando nossas parcerias e construindo uma narrativa própria sobre o nosso papel no mundo, precisamos mostrar que somos atores relevantes com ideias e soluções para os desafios globais. Ou seja, sair da sombra das grandes potências e assumir um papel de protagonista no cenário internacional. Mostrar que a gente tem voz e que a nossa voz importa. Exatamente. E a gente pode fazer isso buscando parcerias com países que compartilhem dos nossos valores e interesses, como a Arábia Saudita. Mas falando em Arábia Saudita, a gente não pode ignorar as questões relacionadas aos direitos humanos, certo? Esse é um ponto que me preocupa. Com certeza. É fundamental que o Brasil e a América Latina mantenham um diálogo franco e aberto com a Arábia Saudita sobre temas como direitos humanos, democracia e liberdade de expressão. Ou seja, defender os nossos valores e princípios sem abrir mão do diálogo e da cooperação. Encontrar um ponto de encontro que respeite os dois lados. Exatamente. É importante lembrar que a diplomacia não se trata de ignorar as diferenças, mas de encontrar formas de construir pontes e promover o entendimento mútuo mesmo em contextos complexos. E essa busca por entendimento é ainda mais importante em um mundo cada vez mais polarizado. Parece que a gente vive em um cabo de guerra constante. Com certeza. A gente vive em um momento de grande incerteza e volatilidade no cenário internacional. A sanção da Arábia Saudita é apenas um dos muitos elementos que estão reconfigurando o mapa do poder global.
E nesse contexto, a gente precisa estar preparados para navegar por essas águas turbulentas com inteligência e estratégia. E, claro, muita diplomacia. Concordo plenamente. E para isso a gente precisa se manter informado, analisar criticamente as informações que recebemos. E, acima de tudo, pensar estrategicamente sobre o nosso papel nesse novo mundo que está se desenhando. É como se a gente estivesse aprendendo a jogar um novo jogo com regras e jogadores em constante mudança. A gente precisa se adaptar para não ficar para trás. Uma ótima analogia. E nesse jogo a gente não pode se dar o luxo de ficar parado. Precisamos estar em constante movimento, adaptando nossas estratégias e buscando novas alianças para defender os nossos interesses. E a Arábia Saudita pode ser uma peça importante nesse jogo. Sem dúvida. Mas a pergunta que fica é: como o Brasil e a América Latina vão se posicionar nesse novo tabuleiro geopolítico? Essa é uma pergunta que a gente vai continuar explorando no próximo episódio, analisando como a Arábia Saudita está usando a mídia e a diplomacia para construir uma nova imagem e influenciar a percepção global sobre o país. E para te ajudar a decifrar os enigmas da geopolítica global, a gente te convida a continuar acompanhando Relações Internacionais em Minutos. Por aqui, a gente desvenda os bastidores do poder global de forma clara, objetiva e, claro, sempre conectada com a realidade. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. A gente se encontra no próximo episódio com mais análises e insights sobre o cenário internacional. Até lá. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho na Arábia Saudita. Hoje a gente vai desvendar os mistérios da disputa por narrativas no cenário internacional e como a Arábia Saudita está se movimentando nesse jogo de xadrez geopolítico. É isso aí. Lembra que a gente falou sobre como a Arábia Saudita está investindo em diplomacia e em uma nova imagem para se projetar no cenário internacional? Pois bem, essa construção de narrativas é uma peça fundamental da estratégia. Ou seja, não basta ter poder, tem que saber usar a comunicação a seu favor, né? Influenciar a opinião pública a construir uma imagem positiva. Exatamente. E a Arábia Saudita está usando diversas ferramentas para isso, desde a mídia tradicional até as redes sociais, passando por eventos esportivos e culturais. É um verdadeiro arsenal de comunicação. Nossa, mas qual é a narrativa que a Arábia Saudita está tentando construir? Que mensagem eles querem passar para o mundo? A narrativa central é de um país moderno, aberto ao mundo, que busca a paz e a estabilidade regional. Eles querem se desvencilhar daquela imagem de um país fechado associado ao extremismo religioso e só ao petróleo. É como se eles estivessem fazendo um rebranding geopolítico, né? Mas eu digo uma coisa, essa narrativa bate com a realidade. Boa pergunta. A Arábia Saudita tem feito algumas reformas internas, como a ampliação dos direitos das mulheres e a abertura para o turismo, mas ainda enfrenta muitos desafios em áreas como direitos humanos e liberdade de expressão. Entendi. Então a narrativa nem sempre reflete a realidade por completo. E qual o papel da mídia nesse processo? A mídia é fundamental para amplificar as narrativas e moldar a percepção do público. A Arábia Saudita tem investido em veículos de comunicação internacionais e em campanhas publicitárias para promover essa nova imagem. E as redes sociais? Qual o papel delas nessa disputa por narrativas? As redes sociais são um campo de batalha importante. A Arábia Saudita tem usado as redes para se conectar diretamente com o público global, divulgar suas iniciativas e rebater as críticas. Mas a gente sabe que as redes sociais também podem ser usadas para espalhar desinformação e propaganda, né? Com certeza. E a Arábia Saudita tem sido acusada de usar as redes sociais para manipular a opinião pública e silenciar seus críticos. Ou seja, essa disputa por narrativas pode ser um jogo perigoso com potencial para aumentar a polarização e desconfiança. A gente precisa ter muito cuidado com as informações que consome, né? Sem dúvida. É essencial ter um olhar crítico sobre o que a gente vê e lê, questionando as fontes e buscando diferentes perspectivas. É como se a gente precisasse desenvolver um filtro antipropaganda para navegar nesse mar de informações. Filtro antipropaganda. Gostei. Como a gente pode aplicar esse filtro na prática? Buscando informações de fontes confiáveis, verificando a veracidade das informações antes de compartilhar e estando abertos a ouvir diferentes pontos de vista. Resumindo, se manter informado, ser crítico e não ter medo de questionar. Exatamente. E lembrar que essa disputa por narrativas é um jogo em constante mutação, com novos jogadores e novas estratégias surgindo o tempo todo. É como se a gente estivesse assistindo uma série geopolítica com reviravoltas e suspense a cada episódio. A gente se vê no próximo mergulho com mais informações e análises sobre o cenário internacional. Até mais.